uma pessoa me perguntou, falando: pastor Jadé, olha, Deus está abrindo meu entendimento, eu estou começando a conhecer a verdade, mas quando passa para essa questão do dízimo, pastor, eu ainda me sinto culpado se eu não der o dízimo. Eu acho que eu estou pecando se eu não der o dízimo. Ouvi a palavra, vi que é uma palavra verdadeira, mas eu tenho esse sentimento dentro de mim. Essa pessoa falou. Mas eu digo a você, irmão, que isso é normal. É normal por quê? Porque você passou anos e anos aprendendo a doutrina que algo é obrigatório, no caso do dízimo. E você passou anos e anos dando aquilo por obrigação, com medo, achando que estava roubando a Deus, achando que o devorador vinha destruir sua vida, que se você não desse o dízimo as coisas iam piorar, e se ia quebrar, ia ter prejuízo, uma desgraça ia acontecer, doença, enfermidade, e achando que se desse, Deus ia multiplicar os seus recursos, Deus ia lhe dar riqueza. E você passou muito tempo ouvindo essa doutrina, essa mensagem aí equivocada, né? Essa falsa doutrina do dízimo por obrigação, entrando no seu coração, que quando você ouve a verdade agora, que o dízimo não é obrigatório, que a questão do dízimo era a doutrina para o judaísmo, o dízimo não tem nada a ver com o modelo que se apresenta hoje nas igrejas, não tinha nada a ver com dinheiro, com 10ª de tudo que ganha. Não, o dízimo tinha a ver com o fruto da terra, com o sustento dos Levi, da tribo de Levi, que era separado para cuidar do templo. O dízimo tinha a ver com o sustento dos pobres, dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro, né? Dessas pessoas, dessa classe de pessoas. Eu coloquei pobres, né? Porque essas pessoas, órfã, a viúva e o estrangeiro, normalmente eram pessoas pobres, né? Então o dízimo tinha a ver com isso, por sustento dessas pessoas. Então o modelo que se apresenta de dízimo hoje nas igrejas é um modelo totalmente contrário, né? Não tem nada a ver, é equivocado, não tem nada a ver com o modelo que a Bíblia apresenta em Deuteronômio 14:22. Aí então as pessoas falam: pastor, até eu já entendi, né? Mas eu não consigo me libertar. Eu tenho um medo dentro de mim, eu tenho um receio, eu me sinto culpado se eu não der. Aí eu lhe digo: olha, meu irmão, o resultado de uma falsa doutrina. Olha o que é que uma falsa doutrina ela tem o poder de fazer na vida de uma pessoa. É por isso que o apóstolo Paulo diz, né, que nós não devemos nos deixar se prender a vãs filosofias, a pessoas, né, que querem nos fazer presa sua com filosofias, trazendo ensinamentos que são doutrinas humanas, costumes humanos, coisas de religião, coisas criadas por homens. E por que Paulo falou isso? Nós temos cuidado para não nos tornar presa dessas filosofias vãs. Por quê? Porque a pessoa acaba se tornando escrava. A pessoa acaba, irmão, se tornando culpado, se sentindo culpado, se tornando escravo de falsa doutrina, de modo que essa pessoa, mesmo ouvindo a verdade, mas ainda assim se sente culpado. E isso acontece com todo mundo que está sendo liberto. Mas Jesus disse no Evangelho de João que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se essa verdade de fato entrar no coração da pessoa, elas vão ser libertas, de modo que essa culpa, né, não vai mais estar sobre ela. Mas eu disse que isso é normal, por quê? Porque eu mesmo, que Deus me revelou essa doutrina, Deus me revelou essa palavra, e eu comecei a pregar essa doutrina, essa palavra. E quando eu comecei a pregar essa doutrina, que o dízimo não é obrigatório e que o devorador não é demônio, mesmo continuando, né, como sempre, graças a Deus, gostei de ajudar e tenho um prazer de ajudar a obra do Senhor, a igreja, os trabalhos da igreja, ajudar financeiramente, mesmo continuando ajudando,
mesmo continuando dando a contribuição, a ajuda, não chamando mais de dízimo, mas chamando de oferta voluntária, oferta de amor, ainda havia dentro do meu coração, na minha mente, como se fosse assim um sentimento de culpa, porque eu não estava mais chamando aquela contribuição de dízimo. Mas aí a palavra vai entrando, a verdade vai entrando e vai limpando, de modo que nos liberta disso. E muitas pessoas, irmão, que mesmo continuando dando a contribuição, mesmo continuando dando a oferta, o valor para ajudar a obra de Deus, mas só pelo fato de não chamar mais de dízimo, fica, às vezes, no começo, quer ficar aquele peso na consciência, aquele questionamento, aquela dúvida, aquele sentimento de culpa. Por quê? Porque foi isso que os pastores colocaram em nós. Foi isso que essa doutrina colocou em nós, o sentimento de culpa. E é assim que as pessoas vivem, irmão. As pessoas, muitos, quando não dão dízimo naquele mês, se sentem culpado. Ele se sente culpado ao ponto, irmão, de eu conhecer testemunho de pessoas que estavam no leito de enfermidade e morreu naquele leito de enfermidade, mas quando a família dela ia visitar, ela dizia para os irmãos: olha, eu estou preocupado só com uma coisa, eu não dei o dízimo esse mês ainda. A pessoa no leito de enfermidade, doente, morrendo, e morreu. E a preocupação daquela pessoa, meu irmão, ali era que ela não deu o dízimo. Quer dizer, acaba virando um tormento, meu irmão. Uma falsa doutrina acaba virando um tormento na mente de uma pessoa. Sabe essas pessoas que vão às igrejas e pegam esses envelopes ungidos? Sabe essas pessoas que vão nas igrejas, elas são coagidas a fazer um voto? Você quer conhecer sobre voto? Nós temos uma pregação no YouTube aí, tá? Tem uma pregação no YouTube, Pastor Jadel Fernandes, votos. Coloca assim que você vai ver. Voto, devo fazer voto? Como eu faço um voto? Eu preciso fazer voto? Lá explica tudo. E mostra claramente que esse negócio de voto, tá? Que as igrejas ensinam hoje não passa de uma heresia, não passa de uma falsa doutrina e de um instrumento de manipulação para arrecadação de dinheiro, para o enriquecimento ilícito, vale-se dizer, ilícito, de uma meia dúzia de uma liderança, de pastores. Ilícito por quê? Porque vai contra a lei de Deus, vai contra a palavra do Senhor, vai contra a doutrina bíblica neotestamentária. Por isso é ilícito. Então, mas algumas pessoas, irmão, que vão e pegam aqueles envelopes e levam aqueles envelopes para casa, coloca ali dentro dentro da Bíblia. Tem uma obreira da nossa igreja lá, que ela era da Igreja Universal. E ela disse que na Igreja Universal, o marido drogado, que hoje, graças a Deus, também é um diácono da igreja, era um drogado, era um viciado, um prostituto. E ali naquela igreja, e ali ela pegava aquele envelope lá na Igreja Universal, daquele voto, e ela disse para mim: pastor, eu colocava aquele envelope dentro da minha Bíblia, e eu ali caçando oportunidade para pegar dinheiro, para fazer aquele voto, e depositando minha confiança naquele envelope, que quando eu fizesse aquele voto, meu marido ia ser liberto. Quando eu fizesse aquele voto, as coisas se resolviam. E as coisas se resolviam? Não, só piorava. Então ela depositava fé naquele envelope, naquele voto. Por quê? Porque o pastor fez todo aquele trabalhar psicológico, toda aquela lavagem cerebral, dizendo que se eles fizessem, irmão, ele ia mudar, Deus ia restaurar, Deus ia libertar. Trazia o Joãozinho, a Mariazinha para dar um testemunho. Tá aqui, eu cheguei aqui, meu filho nas drogas, meu marido na prostituição, e agora tá aqui, eu fiz o voto, eu fiz o que o profeta disse, o que o homem de Deus falou. E o que foi que o profeta disse? Que foi como Deus falou, que eu tinha que dar dinheiro no envelope, que eu tinha que fazer o voto, que eu tinha que cumprir o propósito. E quando eu cumpri o propósito do voto, aí minha vida mudou. Tá aqui meu marido livre das drogas, tá na igreja, mas eu, qual é a mulher que não quer o marido na igreja com ela? Toda mulher quer. Meu filho livre das drogas, toda mãe, todo pai quer. Aí o cara, os hereges botam uma propaganda daquela, e as coitadas das pessoas que estão ali, meu irmão, cheia de problemas, cheia de dificuldade, e manipulada por esses lobos, por essa corja de lobos, aí elas acabam acreditando naquilo ali.
acaba acreditando naquela palavra, naquela falsa doutrina, naquele falso ensinamento, e começam, meus irmãos, a jogar dinheiro no bolso desses homens. E algumas, como já vieram falar para mim, chegava a questionar para o pastor lá: mas pastor, o meu filho continua nas drogas. Não, minha irmã, pois faça esse outro, volta aqui esse propósito. Não, isso aqui eu já fiz, pois faça esse outro. Aí ela pegava e ia fazer. Até que chegava um ponto que o pastor dizia: sabe o quê? Que eu já fiz tudo que era avó, tudo. Aí ele acabava dizendo o quê? É porque você não tem fé. É claro que eles têm que jogar a culpa em cima da pessoa. Se eles vão dizer que a culpa é deles, eles não vão dizer que a culpa é deles, vão dizer que eles estão mentindo. Eles não vão dizer. Eles não vão falar isso. Aí, quer dizer, essas pessoas se tornam escravas disso, irmãos. Essas pessoas se tornam escravas. Vão se tornando marionete na mão desses homens. Aí pega aquele envelope, é coagida, obrigada psicologicamente a fazer um voto, e fica preocupado enquanto não cumpriu o voto, É por isso, irmão, que tem muita gente hoje que nem visitar uma igreja evangélica quer mais. Por quê? Porque tem vergonha quando chega a hora das ofertas. Por isso que tem gente hoje, irmão, que nem visitar uma igreja evangélica quer mais. Por quê? Porque tem vergonha quando chega a hora do ofertório. Por quê? Porque muitas igrejas vão tirar uma oferta, vão tirar 2, 3 ofertas. E como é que é as ofertas lá? É aquela apelação que você já conhece. É um envelope para dízimo, é um envelope para voto, é um envelope para oferta, é um envelope para oferta alçada, é um carnê, é um saquetel, é um propósito. E por isso que muita gente, meu irmão, não quer mais nem entrar na igreja evangélica, passa longe da calçada. E os outros que estão lá dentro vão ficar só até um determinado tempo e vão sair de lá e nunca mais vão querer voltar numa igreja evangélica. Por quê? Porque vão achar que é tudo igual. Vão pensar que é tudo igual. E aí, meu irmão, olhe, preste atenção. Eu já escrevi uma cartilha, né? Eu vou chamar de cartilha, é um livreto. Uma cartilha do dízimo não é obrigatório, devorador não é demônio. Já escrevi uma cartilha sobre essa questão que os dons de Deus não estão à venda, o Deus que opera por dinheiro. Já escrevi esses 2 livretos. Dentre outros, já escrevi esses 2 que abordam esse assunto aí. O dízimo não é obrigatório, devorador não é demônio, já está rodando aí em milhares e milhares de celular, porque a gente faz em 2 formatos. A gente manda um formato para imprimir e outro formato para usar em celular. E aí as pessoas compartilham pelas redes sociais, nos grupos, e aí vai alcançando o pessoal. Só que essa última cartilha que eu falei, esse último livreto que eu falei, o Deus que opera por dinheiro, que esse Deus deve ser mamão, com certeza, que o nosso Deus não opera por dinheiro, ele não negocia cura, ele não negocia milagres, ele não negocia dons, ele dá tudo de graça. Essa aí não lançamos ainda, não enviamos ainda para os irmãos. Mas vamos lançar, vamos enviar, porque é tudo de graça. O nosso interesse realmente é alcançar vidas, é libertar pessoas. A gente está com um problema, uma dificuldade para imprimir, porque a gente não está tendo dinheiro para alugar impressora, porque tem que ser uma impressora especial. Para comprar a impressora custa quase 5 mil reais, eu fui informado. Um dia a gente vai comprar, se Deus quiser. Mas por enquanto agora pelo menos alugar, e não deu para alugar ainda, para poder fazer esses livretos para distribuir. Mas por enquanto a gente está enviando aí pelas redes sociais. Inclusive, se você quiser esse livreto, é só você entrar no nosso e-mail, o e-mail pastorjardelfernandes@gmail.com. Tá na descrição aí do vídeo, né? Do vídeo do nosso canal do YouTube, na descrição, toda a descrição de todos os vídeos, tem todas as informações do ministério, telefone, tudo, inclusive o nosso e-mail. Aí você manda o seu e-mail lá para esse e-mail que eu falei, você coloca lá: eu quero a cartilha do dízimo, eu quero o livreto do dízimo, qualquer coisa, escreva lá: eu quero o livreto do dízimo, o livro do dízimo. Aí eu já vou entender o que é, a gente já envia para você. Porque, meus irmãos, vou lhe dizer, nós temos que fazer alguma coisa por essas pobres pessoas, amado. Nós não
podemos, irmão, nós que estamos com os olhos abertos pela misericórdia de Deus, Viviane, nós que estamos com os olhos abertos pela misericórdia de Deus, nós temos, irmãos, que fazer alguma coisa por essas vidas. Nós temos que ir, meus irmãos, e fazer alguma coisa por essas pessoas. Nós temos que ir onde elas estão, presas, encarceradas, aprisionadas, sequestradas, e temos que ir lá no poder, na autoridade do Espírito Santo, com a verdade, resgatar essas vidas. Porque é apenas a verdade que vai libertar elas. Apenas a verdade que vai libertar elas. Somente a verdade, nada além da verdade. Nada além da verdade vai libertar ela. Me dê gelo aí, meu filho, por favor. Nada da verdade, o pequeno, nada da verdade vai libertar. Apenas a verdade vai libertar elas. Mas se a verdade não chegar a elas, como é que elas vão ser libertas? Se a verdade não chegar, como é que elas vão ser libertas? O homem só é liberto pela verdade. 2 pedrinhas, meu filho. O homem só é liberto pela verdade. Se a verdade não chegar, não tem como ser liberto. Em Romanos, capítulo 10, ele diz assim, ó, no versículo de número 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, ele fala que quem invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Invocar porque confia. Invocar porque acredita, porque dá crédito. Ninguém vai invocar o nome de alguém que não confia. Quando ele usa essa palavra invocar, o nome do Senhor, ele quer dizer muita coisa, esse invocar. Ele fala de alguém que está em perigo e clamando por socorro ao único que pode salvá-lo. Então, invocar o nome do Senhor fala de salvação, fala de vida eterna, de resgate da condenação. Mas o nome do Senhor. Agora, preste atenção numa coisa. Ele está falando o que aqui? O que é que o termo aqui quer dizer? O que é que o texto quer dizer? Que apenas invocando o nome do Senhor é que eu poderei ser salvo. Se eu invoco o nome do Senhor é porque eu confio nele, é porque eu acredito, é porque eu deposito nele confiança. Agora, o grande problema qual é? É que o Senhor, esse Senhor que ele fala é Jesus. E o grande problema qual é? É que o Senhor, o Jesus, que a igreja evangélica brasileira está anunciando, levando ao conhecimento do povo, não é o Jesus, Filho de Deus. O Jesus que a igreja evangélica, que os pastores das igrejas evangélicas, da maioria das igrejas evangélicas brasileiras estão anunciando, não é o Jesus que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Não é o Messias prometido por Isaías, Jeremias, pelos profetas e os salmos, pela lei. Não é o que nasceu da Virgem de Nazaré. Não é o Jesus que deu a vida pelos nossos pecados. Não é o Jesus que anuncia o novo nascimento, a conversão, o arrependimento. O Jesus que eles estão pregando, amado, é um outro Jesus que eles criaram. Como Paulo diz ali em 2 Coríntios, no capítulo 10, eles estão anunciando outro Jesus, um Jesus que está aí com a bolsa cheia de presente para dar, um Jesus que está aí para satisfazer o desejo avarento e egoísta e vaidoso dos homens. É esse Jesus que eles estão anunciando. Um Jesus que está disposto a satisfazer os anseios e os desejos de todo pecador. Basta dar algum dinheirinho para ele. É esse Jesus que eles estão anunciando. E esse Jesus aí, meu irmão, não é o Jesus Filho de Deus. Não é o Jesus Santo que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Esse Jesus que eles estão anunciando não passa de uma farsa, de um mito, de uma lenda, de uma ficção.
que foi inventada pelos hereges para poder extrair o dinheiro do povo. Então, em 2 Coríntios capítulo 10, Paulo diz, no verso 4, porque se alguém pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se você receber um outro espírito que nós não recebemos, ou se alguém pregar um outro evangelho que nós não temos pregado, que com razão vocês vão sofrer a condenação. Então, meu amado, como é que o povo que está crendo nesse falso Jesus vai ser salvo? Esse falso Jesus, irmão, que está aí, venha receber sua cura, venha fazer a campanha, venha que eu vou dar prosperidade, venha que eu vou mudar a sua vida, vou deixar de tirar de caldo e botar a cabeça, tirar de baixo e botar por cima. Esse Jesus que eles estão pregando não tem poder para salvar ninguém, meu irmão, porque não é o Jesus verdadeiro. Esse Jesus aí sequer existe. O Jesus, Filho de Deus, ele fala de santificação, de santidade, de novo nascimento, de conversão, de obediência, de submissão, de renúncia, de arrependimento. Esse Jesus precisa ser pregado. Aí ele vai dizer aqui, voltando para Romanos 10, 14: como pois invocaram aqueles em que não creram? Porque o Jesus que eles estão crendo é o falso Jesus, e não o verdadeiro Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Então como é que eles vão poder invocar um Jesus que eles sequer estão crendo? O Jesus que eles podem invocar é o Jesus que eles conhecem, que é o falso Jesus. Você vê um cristão crente, uma pessoa que se diz evangélica, convertida, depositando confiança que a sua vida vai mudar no momento que ele botar dinheiro naquele envelope. Pelo amor de Deus, irmão. Uma pessoa que se diz cristão, crente, um convertido, depositando sua esperança, achando que sua vida vai mudar no momento que ele der o dízimo, ou achando que vai piorar se ele parar de dar o dízimo. Pelo amor de Deus. Então é preciso as pessoas crerem nesse Jesus para poder invocar. E para que eles possam crer nesse Jesus, eles precisam conhecer. Como é que eu vou invocar o nome de alguém que eu não confio? Isso, eu não confio por quê? Porque eu não conheço. O único Jesus que eu ouvi falar é o Jesus que me chamou para fazer uma campanha. É o Jesus que me chamou para fazer uma corrente. É o Jesus que me chamou para fazer uma fogueira santa. É o Jesus que me chamou para o culto da quebra da maldição, o culto da prosperidade, o culto do reviravolta, do cansei de ser pobre. É o Jesus que me chamou para receber a unção, o óleo da riqueza. Mas é preciso, amados, as pessoas invocar a Jesus para crerem, conhecer Jesus, para que elas possam confiar neles e assim crerem nele. No momento que as pessoas conhecerem esse Jesus, elas passarão a crer. No momento que elas passarem a crer, elas invocarão o Senhor. Aí ele diz: como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? É preciso que elas ouçam falar. E como ouvirão, se não há quem pregue? Verso 14. Então, é dever nosso, igreja. Doa a quem doer, dê no que dê, perca o que perder, sofra o que sofrer. É dever nosso. O Espírito de Deus nos escolheu nessa geração, a mim e a vocês da verdade que me ouvem. O Espírito de Deus nos escolheu nessa geração para ir e anunciar esse Jesus verdadeiro e tornar conhecido quem é Jesus nessa geração. É incrível, amados, é incrível. No primeiro século, qual foi a grande obra da igreja no primeiro século? A grande obra a princípio dos apóstolos, da igreja, dos discípulos de Cristo, no primeiro século, era provar para judeus e gentios que aquele Jesus, que era um nome tão comum, muita gente tinha o nome de Jesus naquela época, mas que aquele Jesus exclusivo, aquele Jesus,
definindo qual era o Jesus. Havia muitos Jesus, era um nome comum, porque os judeus esperavam a salvação. E o nome Yehoshua, que também era o mesmo significado do nome de Josué, o nome de Yehoshua significa aquele que salva, aquele que traz salvação. Então havia esperança no coração do povo judeu em relação a essa salvação do Messias. Então as pessoas colocavam muito comum esse nome de Jesus nas pessoas, nos jovens, crianças, adolescentes, até pessoas adultas. Mas o trabalho dos apóstolos no primeiro século, da igreja do primeiro século, era provar que aquele Jesus que morreu pendurado naquela cruz, aquele era o Messias. Aquele é o Messias, é o Filho de Deus, e que ele morreu, mas os laços da morte não pôde prendê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus para interceder por nós, e morreu pelos nossos pecados. E que um dia ele voltará para resgatar o seu povo para o seu reino celestial, o qual ele preparou, para que esse povo reine com ele por toda a eternidade, e condenar na terra todos os ímpios e desobedientes e rebeldes que não creram nele e não guardaram sua palavra. Então esse foi o trabalho da igreja no primeiro século. E eu olho ali, meu irmão, Paulo andando na Grécia. A Grécia, lá na Grécia, incluía Corinto, incluía muitas outras cidades, que agora me falha a memória. Paulo pregando na Ásia, incluindo ali Pérgamo, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso. Eu vejo ali Paulo pegando uma parte da África, Paulo pegando ali a Europa. Eu vejo Paulo ali, meu irmão, os apóstolos de Cristo correndo ali dentro do Império Romano, ali no mar Mediterrâneo, ali no Mediterrâneo, ali naquelas redondezas, e anunciando a gregos, a judeus, a gentios, que aquele Jesus era o Messias, irmão. E a palavra saindo de dentro dos termos do território romano e indo para outras nações, para outras nações. E eles conseguiram deixar claro que aquele Jesus é o Messias, é o Salvador tão esperado. Mas aí, meu irmão, parece que a igreja do século 21 esqueceu disso. Parece que a igreja do século 21 virou apenas um clube social de entretenimento de bodes, de entretenimento de pessoas descomprometidas ou descompromissadas com Deus. Parece que a igreja do século 21 tornou-se apenas uma meretriz. Eu não digo a igreja santa do Senhor, eu me refiro a essa igreja prostituta meretriz. Tornou-se apenas uma meretriz que se deita com qualquer coisa por causa de dinheiro. Aliás, como disse o Senhor pelo profeta Ezequiel, tornou-se pior do que uma meretriz. Por quê? Porque a meretriz, ela recebe paga para deitar-se com um amante. E essa igreja que está aí, que não é a igreja de Cristo, ela paga os seus amantes para se deitar com ela. Olha essa igreja mundana, olha como ela é mundana, olha como ela é pervertida. Eu não me refiro à santa igreja do Senhor, Deus me livre. Eu costumo dizer, irmão, a igreja do Senhor é o tesouro de Deus na terra. Deus olha do céu para a terra e vê tudo desbotado, tudo sem graça, mas ele vê a igreja santa dele, é o tesouro dele que ele vem resgatar. Mas olha essa igreja que está aí, ela é mundana, ela é carnal, ela faz de tudo para atrair amantes, ela faz de tudo para atrair o mundo,
Por quê? Porque ela cobiça o mundo, ela deseja o mundo, ela se envolve com o mundo, ela se contaminou com o mundo, ela é semelhante ao mundo, igual ao mundo, ela não tem nada de santidade, não tem nada de Cristo nela, nada. Aí olha para essa igreja que está aí, que não é a noiva do Cordeiro, que não é a santa e imaculada igreja de Cristo, é apenas uma prostituta que se levantou nos últimos anos, uma meretriz, querendo se passar pela igreja de Cristo, com seus cafetões, que são seus líderes, que vendem que oferecem prazer a um povo por dinheiro. Venha ter prazer conosco aqui esta noite. Nós temos um show gospel. Os cafetões, que são os líderes, né? Os que manipulam a prostituta. Venha ter prazer conosco aqui esta noite. Nós temos hoje aqui um arraial gospel. Venha ter prazer conosco aqui esta noite. Nós temos aqui um funk gospel. Olha o que é que os cafetões falam. Venha ter prazer conosco aqui esta noite. Nós temos um forró gospel. Nós temos uma festa gospel. Mas a Santa Igreja de Cristo não. A Santa Igreja de Cristo diz: se arrependa, porque o reino de Deus está próximo. Se arrependa, se converta, abandone seu pecado, abandone sua prostituição, seu vício, abandone a sua vida de pecado, abandone e siga o Evangelho, tema a Deus, se santifique, se purifique, seja santo. A Santa Igreja prega isso. Então, meu irmão, estamos vivendo tempos difíceis. Os lobos, os mercenários, os falsos profetas entraram em nosso meio. E eu me recordo que Paulo disse a Timóteo antes de morrer, na sua última epístola: Timóteo, vai vir um tempo, 2 Timóteo 4:3, em que as pessoas não vão mais sofrer, suportar, aguentar, querer viver, praticar a sã doutrina. Timóteo, vai vir esse tempo. Verso 3, 2 Timóteo 4. Sabe por quê, Timóteo? Porque eles vão ter comissão nos ouvidos. Coceira, Timóteo, sabe? Eles têm coceira, eles têm vaidade em seu coração, e eles têm coceira nos ouvidos para ouvir coisas que massageiam o ego deles, Timóteo. Eles têm coceira nos ouvidos para ouvir coisas, palavras que fale da ganância deles, Timóteo, que agrade a ganância deles, que agrade a soberba deles, que agrade a luxúria deles, que agrade a ostentação deles, Timóteo. Eles têm essa coceira nos ouvidos. Aí sabe o que é que eles vão fazer, Timóteo? Eles vão amontoar para si mestres que vão falar de acordo com a cobiça deles, que vão oferecer para eles o que eles querem, que vão falar para eles o que eles querem ouvir, Timóteo, que vão omitir a pregação da renúncia, da santidade, do pecado, do arrependimento, Timóteo. Eles vão pregar só o que o povo quer ouvir. Eles vão oferecer para eles, Timóteo, o que eles querem, o que eles desejam, o que eles cobiçam, Timóteo. E vão se levantar muitos mestres que vão fazer isso, porque vão ver a oportunidade de se beneficiar com isso, Timóteo. E assim eles vão desviar os ouvidos da verdade, Timóteo. Verso 4. Quando eles ouvir a verdade ali, não, isso aí não é isso que eu quero ouvir, não. Essa verdade aí não, isso aí dói muito, é muito duro. Eles vão desviar o ouvido da verdade, vão voltando-se a fábulas, de modo que eles vão procurar as igrejas e vão exigir, se essa igreja aqui pregar a verdade, arrependimento, salvação,
contra o meu pecado, contra o meu adultério, contra o meu segundo, terceiro casamento, contra a minha prostituição, contra os meus vícios, contra a minha vaidade, contra a minha ostentação. Eu não fico aqui. Então preste atenção, pastor. Se eu sou pregar contra a minha vaidade, minha vaidade, minha ostentação, a minha luxúria, meu orgulho, minha soberba, meu adultério, minha prostituição, pastor, eu não fico aqui e paro de dar o dízimo na sua igreja. Eu vou para aquela outra igreja ali que não prega isso que você está pregando. Aí lá eu vou ficar e vou dar meu dinheiro lá. É isso que eles falam, é isso que eles fazem, é isso que está no coração deles. Eles desviam o ouvido da verdade e se voltam para fábulas. Eles desviam os ouvidos da verdade e se voltam para mito, lenda, contos. São soberbos, arrogantes, prepotentes, orgulhosos, vaidosos, ostentadores, homens que conquistam o mundo inteiro, mas que têm a sua alma destinada à condenação, e não são alertados com isso. Por quê? Porque Paulo disse que esses falsos mestres vão dar a eles o que eles querem. Como disse um certo pregador, quando as principais características de um falso profeta é que ele fala o que as pessoas querem ouvir. Então o povo vai desviar o ouvido da verdade, vai se voltar a fábulas. O que é fábula, pastor Jadel? Fábula é mito, lenda, ficção, ou seja, uma história inventada, uma coisa criada. Sabe, tipo aquilo que Deus falou para Isaías: esse povo me honra com os lábios, Isaías, mas o coração está longe de mim, porque ele só obedece uma palavra que são preceitos de homem e não a minha doutrina. E isso se cumpriu tanto no antigo Israel como nos dias de Jesus, como está se cumprindo hoje. Esse povo me honra só com a boca, Isaías, mas olha a doutrina que ele segue, é preceito de homem, não é a minha doutrina. O que Deus queria dizer? Isaías, eles fazem culto, eles usam o meu nome, usam a minha palavra, mas olha os cultos que eles fazem, Isaías. É show, músicas profanas usando o meu santo nome em cima das plataformas das igrejas que eles chamam de altar. Músicas imundas, profanas, que excitam a carne, Isaías, usando o meu santo nome para entreter bodes, para entreter pervertidos, pessoas carnais que não querem compromisso comigo, Isaías. A doutrina que eles ensinam, Isaías, não tem nada a ver com a minha palavra. Eles usam os versículos da minha palavra para distorcê-la. E eles anunciam o povo o desejo do coração deles. A qualquer um, Isaías, que me nega, que anda de acordo com o coração vaidoso deles, a qualquer um que anda de acordo com a soberba, com a vaidade, eles dizem para eles: Deus vai te prosperar, Isaías. E isso não é a minha doutrina, Isaías. É isso que Deus está falando. E Jesus viu isso cumprindo ali diante dos olhos dele lá quando ele andava em Israel, Jerusalém, na Judéia. E nós estamos vendo isso cumprindo nos dias de hoje, amados. Olha, meus irmãos, os dias são maus, os dias são difíceis. Isso foi anunciado, isso foi predito, foi profetizado. Eu espero, amado, que você que esteja me ouvindo receba essa palavra como vindo do Senhor. Porque o que nós estamos anunciando aqui é uma verdade. Vai olhar, eu não sou profeta. Eu não estou querendo insinuar aqui que eu sou um profeta. Eu estou apenas usando um exemplo. Vai olhar a mensagem dos profetas no antigo Israel. Olha se tinha algum lá bajulando o povo. Ah, pessoal, que bom, né? Que bom. Olha, vocês vão prosperar, tá bom? Vocês vão ficar ricos, vão ter conquistas, vão. Não. Eles diziam: se arrependam. Olhe para a mensagem dos apóstolos. Olhe para a mensagem de Estevão. Olhe para a mensagem de João Batista. Jovens, João Batista morreu, tinha 33 para 34 anos de idade.
Olha para a mensagem de Estevão, olha para a mensagem dos apóstolos. Venham, vocês vão prosperar. Olha, Jesus disse que ia prosperar vocês tudinho, tá bom? Fica direitinho na igreja aqui, faz uma campanha, faz um voto, pague o seu dízimo que vai tudo bem. Não! Eles diziam: se arrependa, abandone seus pecados, raça de víboras, hipócritas. Era isso que eles pregavam. Eles chamavam o povo de: se arrependam, creiam no evangelho, se convertam, senão vocês vão ser condenados. Ele não ficava lá com apelação do tipo: vinha fazer campanha ou vinha receber cura. Não. Essa mensagem precisa ser restaurada. Ela está viva, ela está escrita, ela não morreu, mas ela precisa ser restaurada, eu digo, no púlpito das igrejas, nos microfones das rádios, nas telas de televisão, nas redes sociais. Há uma preocupação muito grande com dinheiro, há uma preocupação muito grande com a arrecadação, e não há preocupação com a salvação, com vidas, com o evangelho, com a santidade e a pureza do evangelho. Hoje os falsos profetas manipulam o evangelho como se estivesse manipulando qualquer coisa. Não sabem eles do duro juízo que cairá sobre a cabeça deles naquele dia do Senhor. E sobre eles e sobre aqueles que os seguem. Então, meus amados, é por isso que eu sempre digo: é melhor congregar em casa do que congregar numa igreja herege. Pastor Jadel, não estou encontrando uma igreja que prega a verdade na minha cidade, no meu estado. Congregue em casa. Ai, pastor Jadel, eu encontrei uma igreja para congregar verdadeira, prega a verdade, meu evangelho puro e verdadeiro, mas é a 100, 200 quilômetros daqui. Vá pelo menos uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, mas vá. Vale a pena congregar com os santos, com a igreja verdadeira, se apacentada por uma palavra fiel e verdadeira. Vale a pena pagar o preço. O problema é que o povo bota muita dificuldade. Aqui mesmo, pastor Jadel, a igreja aqui é no Quitino Cunha. Pastor Jadel, mas eu moro longe, moro lá no Siqueira. Meu filho, do Siqueira pra cá dá pra vir a pé. Pastor Jadel, eu moro longe, eu moro no Bom Jardim. Meu filho, do Bom Jardim pra cá dá pra vir a pé. Eu acho interessante umas pessoas, o cara pega ônibus, 2, 3 ônibus todo dia para ir trabalhar, faça chuva, faça sol. O dia de tirar o dinheiro dele, de receber o salário, ele passa 2 horas na fila do banco, pegando sol, se molhando, pegando chuva, pegando sol quente. Aí encontrou a igreja que prega a verdade para ir, é longe. É longe. Tá vendo os valores? Como é que são? Tá vendo como é que é os valores? Meu irmão, vou lhe dizer uma coisa. Nós precisamos entender isso. Deus nos deu essa verdade. Essa verdade não é para ficar trancada entre 4 paredes. Os cultos são importantíssimos. Num culto daquele a gente aprende tanta coisa maravilhosa, tanta coisa tremenda. Além da santa comunhão que a Bíblia diz, nós temos que ter com nossos irmãos, que é maravilhoso. Antes do culto chegar ali, conversar um pouco com os irmãos. Depois do culto estar ali, conversar um pouco com os irmãos, traçar projetos, comer juntos, participar dos projetos, dando roupa de graça para os outros, pregando o evangelho, se reunindo para... É maravilhoso. Então, amados, há muita gente aí sequestrada por essas heresias, e é dever nosso ir. E Deus nos deu a chave que abre essas prisões. Deus nos deu o martelo que desmiúça essas penhas. A palavra dele não está longe de nós, está em nossa boca e nosso coração. Basta a gente abrir os lábios e anunciar, em nome de Jesus. Então,
Deus coloca essa palavra no seu coração, e que essa verdade liberte-te de você todos os medos e temores das falsas doutrinas. Você possa se firmar na verdade em nome de Jesus.